Não, leitor, não me esqueceu a idade da nossa amiga. Lembra-me como se fosse hoje. Chegou assim aos 40 anos. Não importa, o céu é mais velho e não trocou de cor. Uma vez que lhe não atribuas ao azul da alma nenhuma significação romântica, estás na conta. Assim, primeiro, né, lembre-se que tem um livro do Balzac chamado A Mulher de 30 Anos, né, que já é uma mulher mais velha, né, 30 anos já é uma mulher mais velha. 40 anos, pô, já tá, ah, já tá quase na terceira idade, né? E aí você esperaria, neste tempo, não, você tá falando de uma alma azul e límpida, a mulher já tem 40 anos, que é isso? E aí o narrador está falando, não, pode sim, o céu é muito mais velho que isso e também é azul e límpido, desde que não signifique algo romântico, né? Ela não é mais ingênua com com um tipo de romanticidade, romantismo, né? De uma alma inexperiente. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer exuberância, beleza, clareza. Quando muito, no dia em que perfez aquela idade, a nossa dona sentiu um calafrio. Que passara? Nada. Um dia a mais que na véspera, algumas horas apenas. Toda uma questão de número, menos que número. O nome do número. Esta palavra, 40. Eis o mal único. Daí a melancolia com que ela disse ao marido, agradecendo ao mimo do aniversário. Estou velha, Agostinho. Santos quis esganá-la brincando. Eu não sei qual é a sua idade, mas 40 anos assusta. Okay? Tenho 37. 40 anos assusta sim. Pois faria mal se esganasse. Natividade ainda tinha as formas do tempo anterior à concepção, a mesma flexibilidade, a mesma graça miúda e viva. Conservava o donaire dos trinta. A costureira punha em relevo todos os pensamentos restantes da figura e ainda lhe emprestava alguns do seu bolsinho. A cintura teimava em não querer engrossar, e os quadris e o colo eram do mesmo estofador antigo. Bom, macios, né? O colo macio também, a cor, né? O estofado. A costureira, preste atenção nessa frase, né? A costureira punha em relevo todos os pensamentos restantes da figura. A costureira punha em relevo todos os pensamentos da figura. Ou seja, através da sua arte, a costureira conseguia evidenciar as graças da natividade que ainda estavam presentes, o que eram muitas aos 40 anos. Mas não só isso, a costureira é tão habilidosa que ela ainda lhe emprestava alguns do seu bolsinho. Então ela tirava lá uma carta na manga e conseguia dar alguma, como é que eu posso dizer, alguma curva, talvez, ou esconder algo que tem que ser escondido pelo vestido, né? Bom, nós conhecemos que se faz isso muito frequentemente, né? O narrador disse que Natividade tem o donaire dos 30, ok? Lembre-se, donaire é uma graça no manejo do corpo, no andar, etc. Pode ser sinônimo de garbo, distinção, ok? Donaire vem de donarium, que é a mesma raiz que nós temos para a palavra donativo, né? Que é dom natural. Isso que é um donaire. Há dessas regiões em que o verão se confunde com o outono, como se dá na nossa Terra, onde as duas estações só diferem pela temperatura. Nela, nem pela temperatura. Maio tinha o calor de janeiro. Verão sendo a juventude, outono já sendo o envelhecer, né? Ela, aos 40 anos, era a mesma senhora verde
com a mesmíssima alma azul. Essa cor vinha-lhe do pai e do avô, mas o pai morreu cedo, antes do avô, que chegara aos 84. Nessa idade, cria sinceramente que todas as delícias deste mundo, desde o café da manhã até os sonos sossegados, haviam sido inventadas somente para ele. O melhor cozinheiro da terra nascera na China para o único fim de deixar família, pátria, língua, religião, tudo, e vir assar-lhe as costeletas e fazer-lhe o chá. As estrelas davam às suas noites, ou seja, as noites do velho, um aspecto esplêndido. O luar também, e a chuva, se chovia, era para que ele descansasse do sol. Lá estava agora, no cemitério de São Francisco Xavier, que é o cemitério do Caju, ok? Aquele cemitério que eu mencionei, acho que 2 ou 3 vídeos atrás. Lá estava ele agora, no cemitério de São Francisco Xavier. Se alguém pudesse ouvir a voz dos mortos dentro da sepultura, ouviria dele, bradando que é tempo de fechar a porta ao cemitério e não deixar entrar ninguém, uma vez que ele já lá descansa para todo sempre. Por que cemitério se eu já estou aqui, né? Por que deixar o cemitério aberto? Morreu azul. Se chegasse aos 100 anos, não teria outra cor. Ora, se a natureza queria poupar essa senhora, a riqueza dava a mão à natureza, e de uma e de outra saía a mais bela cor que a alma de gente pode ter. Tudo concorria assim para lhe secarem os olhos depressa, como vimos atrás. Se ela bebeu aquelas 2 lágrimas solitárias, pudera ter bebido outras pela idade adiante, e isto é ainda uma prova daquele matiz espiritual, ou seja, da cor, né? Mostrará assim que as tem poucas e engole-as para poupá-las. Vamos lá, né? Nós estamos falando das lágrimas. Mais uma vez para a gente não se perder sintaticamente aqui. Ora, se a natureza queria poupar essa senhora, a riqueza dava a mão à natureza. Então a sorte dela, financeira também, contribuía com a natureza. E de uma e de outra saía a mais bela cor que a alma da gente pode ver, que é essa alma azul que ela tem. Lá está, tudo concorria assim para que lhe secarem, tudo concorria assim para lhe secarem os olhos depressa, como vimos atrás, né? Por que chorar pelos meus filhos que estão brigando, se eu sou ainda jovem, se eu tenho futuro pela frente, se eu ainda sou bela, se eu tenho fortuna, né? Se ela bebeu aquelas 2 lágrimas solitárias que escorreram até a boca dela, lembre, pudera ter bebido outras pela idade adiante. E isto é ainda uma prova daquele matiz espiritual. No sentido de, bom, é uma felicidade com que se enfrenta a vida, né? Bom, pode ser que aconteça algumas outras lágrimas, né? Mostrará assim que as tem poucas, né? E engole-as para poupá-las, ok? Então não vou ficar desperdiçando lágrimas aí. Até as que eu choro, eu tomo essas lágrimas para não ficar jogando fora, né? Porque não é sempre que eu tenho lágrimas, né? Não posso ficar jogando lágrima no chão. Mas há ainda uma terceira causa que dava a essa senhora o sentimento da cor azul. Causa tão particular que merecia ir em seu capítulo, mas não vai por economia. Era a isenção, era o ter atravessado a vida intacta e pura. O cabo das tormentas converteu-se em cabo da boa esperança, e ela venceu a primeira e a segunda mocidade sem que os ventos lhe derribassem a nau, nem as ondas a engolissem. Vamos por partes aqui, né? Lembre-se que Cabo das Tormentas era como era conhecido primitivamente o Cabo da Boa Esperança, né? Aí o que aconteceu? Os portugueses venceram o Cabo das Tormentas e renomearam de Cabo da Boa Esperança, né?
A pergunta é que o que é o Cabo das Tormentas na vida de uma jovem, né? Bom, nós podemos pensar que são aqueles anos em que o sangue está revolucionando, né? Então, justamente são aqueles anos em que é perigoso acontecer alguma desgraça, né? Traição, fugir, sei lá, morrer por amor, essas coisas que conforme você vai ficando velho, você vão saindo de você meio que naturalmente, né? Espera-se que vão saindo. Não se espera de uma pessoa com mais de 35 anos que essa pessoa fique usando o Tinder. Espera que a pessoa nessa idade já tenha a sua família, já tenha a sua vida assentada. Desculpe se você não tem, mas o natural seria que você tivesse. Ok? Sinceridade não dói. O natural seria que você tivesse, que você pudesse ocupar o seu espírito com outras coisas, além de, ah meu Deus, será que ela vai ligar para mim? Ah meu Deus, será que ela gosta de mim? Será que eu vou conseguir aquela menina? Bom, fazer isso até os 20 e poucos anos, quando há essas tormentas no seu espírito, muito que bem, né? Fazer isso com 30 anos já começa a ficar chato. Fazer isso com 35 anos, né? Será que não chegou a calmaria ainda? Mas eu simpatizo se você não chegou lá, ok? Então vamos lá. O Cabo das Tormentas converteu-se em Cabo da Boa Esperança, e ela venceu a primeira e a segunda mocidade, sem que os ventos lhe derribassem a nau, nem as ondas a engolissem. Não negaria que alguma lufada mais rija pudera levar-lhe a vela do traquete. Traquete, eu coloquei aqui, é o mastro devante de navio veleiro de mais de um mastro. Então é o mastro principal em um navio que tem mais de um mastro. Então uma lufada mais rija de vento podia levar-lhe a vela do traquete. Então essa vela é muito importante, como no caso de João de Melo. Ou ainda pior, no de Aires. Mas foram bocejos de Adamastor. O que nós estamos, o que está acontecendo ali? Quem que é o João de Melo? Lembre-se que o João de Melo é aquele primo, é o primo dos santos, aquele da missa do Cupé, né? Que tentou conquistar ela, então esse seria uma tempestade, né? Ela poderia acabar virando a embarcação. O que é virar a embarcação aqui? É trair o marido dela, né? Aconteceu alguma desgraça, o marido descobre, sei lá. Ou pior ainda, o Aires, que representou o conselheiro Aires, foi um perigo maior ainda, mas mesmo assim, ela continuou navegando, a embarcação não venceu. Não virou, o vento não venceu. Nunca é demais lembrar que é o próprio Aires que está escrevendo isso daqui, né? E aí ele fala que foi bocejos de Adamastor. Vamos lá, né? Lá no canto quinto dos Lusíadas, nós temos o gigante do Cabo das Tormentas que afundava as naus, né? Vasco da Gama renomeou. Bom, e aí ele não conseguiu afundar as naus dos portugueses e Vasco da Gama renomeou o Cabo das Tormentas como Cabo da Boa Esperança, né? Lembre-se que esse cabo ele fica entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, né? Deixa eu só ver aqui. Não, acho que não tenho mais nada para falar, né? Mas é interessante ele falar assim, mas foram bocejos de Adamastor, né? Lembre-se, o Adamastor ele usava toda a sua energia para derrubar os navios agora, naquela época. Agora são só bocejos, né? Consertou a vela depressa e o gigante ficou atrás, cercado de Tétis, enquanto ela seguiu o caminho da Índia. Lembre-se que Tétis é a mulher do oceano na mitologia grega. Ela pode ser tanto a
Tétis, essa que eu falei para você, como a neta dela também é chamada Tétis. E essa segunda Tétis, ela é mãe de Aquiles, né? Ela casou com Peleu e gerou Aquiles, né? Tétis é uma titânide, ok? Então, do Oceano e da Tétis, nós temos Nereu e Dóris, e do Nereu e da Dóris, nós temos as Nereidas. Uma das Nereidas é a segunda Tétis que eu falei para você, Tétis que eu falei para você, né? Tá bom. Consertou a vela depressa e o gigante ficou atrás, cercado de Tétis, enquanto ela seguiu o caminho da Índia. Agora lembrava-se da viagem próspera, honrava-se dos ventos inúteis e perdidos, honrava-se dos ventos inúteis e perdidos. Foram inutilmente que esses ventos tentaram virar a minha embarcação, pensava Natividade. A memória trazia-lhe o sabor do perigo passado. Eis aqui a terra encoberta, os 2 filhos nados, ou seja, nascidos, natos, criados e amados da fortuna.